Eu sou a professora Heloísa, coordenadora aqui na Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, em Lagoa da Canoa, no estado de Alagoas. E esse é o vídeo do feedback da observação da aula Sociedade e Anomia, numa turma do 2º ano matutino, com a professora de Sociologia Marinalva, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Marinalva? Tudo bom, Heloísa. Vamos começar, né? Eu gostaria de começar agradecendo a sua disponibilidade e o seu consentimento, não só para que eu assistisse a sua aula, como também para que a gente realizasse esse feedback aqui filmado, né? Muito obrigada e parabéns pelo seu empenho em contribuir com esse momento e também em tentar melhorar o teu processo de ensino através das reflexões que a gente vem fazendo desde o teu planejamento de aula, né? Eu quero dizer também que eu fiquei muito feliz de perceber que você conseguiu trazer para o teu planejamento as técnicas que a gente trabalhou na última HTPC e também levar essas técnicas para a tua sala de aula. Então isso foi muito positivo, me deixou muito contente. O primeiro ponto que eu observei na tua aula, Marinalva, foi que você estava o tempo todo realmente seguindo o teu planejamento, né? Não sei se você lembra, quando a gente falou lá na HTPC da necessidade da gente elevar na nossa escola o nosso planejamento para que ele deixe de ser um mero documento burocrático de entrega à coordenação e ele passe a ser realmente um instrumento efetivo de trabalho do professor na sala de aula, né? Eu lembro que a gente até comentou que o professor não deve seguir o livro didático, que ele deve seguir o planejamento dele. E o livro didático vai ser apenas uma das ferramentas que vão estar ali no planejamento. Então, assim, tendo isso em vista e através da experiência que você teve com essa tua aula, me diz, o que você achou de trabalhar assim, dessa maneira, com o planejamento em mãos como um guia? Achou que ficou mais organizado? Como foi? Como é que você se sentiu trabalhando assim, com essa proposta de planejamento? Então, nas minhas aulas eu sempre procuro planejar, né? Até porque o planejamento é a primeira ferramenta para que você efetivamente você consiga externar, você consiga trabalhar o conteúdo ao qual você se propôs. Então, dessa forma fica mais fácil, né? Eu de verdade assim, eu achei uma proposta muito boa, porque nessa forma de planejamento eu acredito assim que fica mais compreensível até para você seguir passo a passo, né, o que você pretende realmente que os meninos aprendam, né, e fica mais fácil de eles também acompanhar o processo. A questão do planejo em dobro, né, que você já pensa no que os meninos vão fazer, né? Fica mais fácil até de eles acompanharem de uma forma lógica, tá entendendo? Que bom que você pensa assim, né? Outra coisa que eu percebi muito interessante foi a interação dos alunos. Esse não era o foco da nossa observação. A gente tinha combinado que eu iria observar as técnicas de ensino, mas isso foi tão positivo na aula que não teve como eu não anotar, né? Os alunos estavam claramente envolvidos, à vontade para fazer perguntas, para expressarem a opinião deles, tirarem as dúvidas, além do que o seu domínio na aula foi notadamente positivo, né? Sempre direcionando eles de forma a atingirem um objetivo proposto para a aula. Então, enfim, a sua aula foi realmente interessante, interativa e produtiva, não tenha dúvida, né? Parabéns por isso, muito bom o seu trabalho. Agora sim, vamos voltar lá para o início da aula, Certo. lá para o objetivo. Você lembra como foi que você apresentou o objetivo? Você pode me relembrar como foi que você fez o passo a passo para apresentar o objetivo da aula? Então, eu escrevi, né, no meu planejamento, eu fiz o objetivo que eu queria atingir com eles, que era justamente que ao final da aula eles tivessem a consciência da consequência de uma sociedade anômica. Como eles são adolescentes e né, estão assim a todo vapor, então é interessante a gente trazer a sociologia para o dia a dia, para eles compreenderem que isso não é algo abstrato, mas é algo que está no dia a dia deles. E feito isso, eu escrevi o objetivo no quadro e li para eles.
Ok, foi isso mesmo, né? Você leu o objetivo e também você pediu, eu observei que você pediu para que eles escrevessem Sim. esse objetivo, Sim, né? sim. Nesse momento você estava usando a técnica Deixe Claro, também uma das técnicas que a gente trabalhou lá na HTPC. Exato. Mas o que é que você acha se nesse momento você tivesse dado um tempinho maior e trabalhado um pouco mais oralmente o objetivo, porque o teu objetivo era identificar as consequências de uma sociedade anômica, né? Utilizar ele como uma pergunta, antes mesmo de você fazer aquelas intervenções conceituais de Emile Durkheim, mas já iniciar como uma pergunta para obter os conhecimentos prévios dele. Será que seria interessante isso nesse momento ou você acha que é melhor fazer como você fez? Que você pegou isso durante a aula? É porque esse conceito do Emile, como nós já estávamos trabalhando, esse é um conteúdo extenso, né? E como nós já estávamos trabalhando os fatos sociais de Emile Durkheim, então no meio das outras aulas a gente já tinha falado por alto assim o que era anomia, né, alguns conceitos desses. E como nessa aula a gente tratou especificamente desse conceito, então eu achei melhor que a gente, como já tínhamos falado, mesmo que por alto nas aulas anteriores, a gente ir discutindo ao longo da aula. Mas é uma observação interessante que eu posso Eu entendo, rever, né, o que você que eu está posso dizendo. rever. E o professor tem total autonomia para ver esses momentos. Aqui, como meu momento aqui é um momento propositivo para Certo. você, então fica essa sugestão Certo. de em algumas aulas que você via interessante, trabalhar um pouco mais já no objetivo. Já na hora que você está usando a técnica Deixe Claro, trabalhar um pouco mais oralmente esse conhecimentos objetivo. prévios, né? Como você disse, nessa aula não era o caso, porque Não era você o já tinha caso. trabalhado outras Isso. vezes. Mas, de repente, em uma outra aula, onde você está iniciando um assunto, talvez seja interessante e fica essa sugestão, Fica a dica, né? sim, com certeza. Agora vamos lá para a terceira atividade, que foi quando você distribuiu um texto sobre a anomia entre adolescentes em conflito com a lei, né? Foi o estudo de caso que você propôs. Exato. Você iniciou a leitura do texto e você começou a se concentrar nessa leitura do texto. Eu não sei se você percebeu que uma turminha começou a ficar meio dispersa, a turminha do fundão, né? Começou a ficar meio dispersa. O que é que você acha que poderia ter feito nesse momento para que chamar a atenção deles para a atividade de leitura? Talvez a leitura compartilhada, não é? Porque aí pode ser que como eu me concentrei na leitura, eu poderia ter expandido a leitura de forma compartilhada e colocado justo esses que estavam dispersos para ler, e aí eles iriam estar participando mais, né? Que bom que você percebeu isso, porque assim, como eu estava lá atrás, né, a gente tem uma visão e você estava focada na leitura, às vezes a gente não percebe essa dispersão. Eu não sei se você lembra da técnica Controle o Jogo, que a gente trabalhou na HTPC, que é uma técnica de leitura compartilhada, onde o professor controla o jogo. Ele diz quem é que vai ser o próximo. E aí os alunos têm que ficar concentrados, formam leitores secundários, ele tem que ficar, porque ele não sabe quem vai ser o próximo, né? Talvez seja interessante você testar essa técnica em uma outra aula, né? Então, Marinalva, eu observei também que você utilizou várias técnicas apresentadas na HTPC, mais além do que você colocou no teu planejamento. Uma das técnicas que eu percebi que você utilizou e que não estava presente no teu planejamento claramente é a técnica Todos Escrevem, que foi quando você pediu para que eles pensassem em dupla e escrevessem no caderno as respostas, as conclusões deles sobre o estudo do caso, sobre a sociedade anômica. Eu não sei se você percebeu que estava usando essa técnica. Você percebeu que estava usando essa técnica? Ou se você só queria que eles registrassem nesse momento? Não, eu queria que eles registrassem para atingir O objetivo, o né? objetivo que eu propus, né? Mas assim, foi meio que inconsciente. Inconsciente, né? Realmente eu não tinha planejado assim, claramente, mas foi inconsciente. E assim, você observe como é importante a gente perceber a cada momento que técnica a gente está usando. Porque assim, a técnica Todos Escrevem, ela é uma técnica que o professor tem a intencionalidade de fazer com que eles fixem, através da escrita, as conclusões que eles tiveram antes. Isso. Então, olha como tudo fica mais claro. Você passa, a mesma atividade passa a ter algo mais. Não era só registrar. Você começa a perceber também a ação do aluno. Então, é interessante até você dar uma olhada melhor naquele material
que foi complementar, que foi apresentado na HTPC, e tentar usar o máximo de técnica possível. Sim. Porque aí a gente começa a perceber a intenção de cada ação e tudo fica mais claro, né? Sim. Então você usou até uma técnica que não Nem estava estava tão prevista. intencional e foi propositiva. A gente percebe, porque eu percebi na aula, que praticamente 90% da turma respondeu de forma apropriada as perguntas que você lançou. Sim. Então, e mostra que ao escrever eles realmente fixaram o que você queria, né? Vamos agora para a atividade 4, tá? Na atividade 4, você usou a técnica puxe mais e sem escapatória, fazendo perguntas, e foi uma atividade que você deu um tempo para socialização, né? Foi. Então eu percebi que à medida que as duplas iam respondendo as perguntas que estavam escritas, iam socializando, você ia puxando mais, fazendo mais perguntas, de forma a direcioná-los para as consequências de uma sociedade anômica. Eu percebi isso certo? Era essa a sua intenção? Que eles verbalizassem as conclusões deles? Ou você estava querendo que eles chegassem a uma resposta mais formal, baseada nos conceitos de Durkheim? Como foi? Não. As duas coisas se congruem, né? Elas estão em congruência. Mas o objetivo nessa técnica foi justamente eles externarem o entendimento deles em relação à sociedade nossa. Meio que, como é que a minha escola vai funcionar se a nossa sociedade escola for anômica? Então, era trazê-los para essa consciência, né? De verdade. Então, era essa realmente a intenção. Que bom. Que bom que eu percebi certo, né? Porque realmente é interessante a gente pegar todas essas conclusões que os alunos tiveram e trazer realmente para o grupão, né? É porque, assim, a sociologia, eu entendo dessa forma, né? Ela só tem razão de ser se ela trouxer o questionamento para o indivíduo na sua vivência, né? É para isso que servem os clássicos, é para isso que servem os conceitos. Então, para mim, enquanto professora, não teria muita utilidade se eles respondessem de acordo com o livro mais distante da sua realidade. Então, para mim, mesmo que de repente algum deles tenha respondido não tão dentro do conceito lá do clássico lá do Emile Durkheim, mas se foi dentro da sua prática, é isso que vale. E isso a gente consegue observar que foi atingido no final da sua aula. Sim. Foi muito bom. Sim. Isso, né? Bem, todas as perguntas que você fez na sua aula estavam levando para isso que você acabou de dizer, para que eles atingissem um objetivo. Então foram perguntas muito pertinentes e estavam sempre seguindo o objetivo proposto, né? Além disso, esse momento de socialização que a gente acabou de falar, ele foi realmente muito bacana, justamente pelo estudo do caso que você propôs. Porque o estudo do caso que você propôs, ele não só contextualizou, não foi um contexto qualquer, diferente deles, longe deles, foi um contexto que estava na realidade deles. Era um caso que realmente era um contexto que eles conheciam. Então isso trouxe para a realidade deles, isso foi perfeito na proposta da tua aula. Mas você falando assim, da questão de trazer as conclusões dele para como a anomia na escola, o que causa a anomia na escola, o que é que você acha se nesse momento, ao invés de ter falado tão geral, com relação só ao estudo do caso, você tivesse especificamente destrinchado a anomia em esferas sociais? O que causa a anomia na escola? O que causa a anomia, por exemplo, na legislação, que era o estudo do caso, porque o teu caso era adolescentes em conflitos com a lei, né? A anomia no trabalho, a anomia na saúde, na educação, mas não como foi feito assim tão geral, mas deixar realmente claro. No trabalho é assim, na saúde é assim, na educação é assim. Todos os malefícios da anomia. Você acha que talvez isso pudesse contribuir para fixar melhor esses malefícios da anomia? Ou você estava pensando numa aula mais para frente, como era? Na verdade, volto ao que eu já falei anteriormente, esse é um conceito muito amplo e que não é em uma aula somente que a gente vai atingir a todos esses aspectos, mas com certeza no meu planejamento está outros estudos de caso em outras áreas, né?
porque a gente vai concluir o conteúdo, no caso desse conceito de anomia, justamente vendo em todas as esferas, né? Eu tenho um estudo de caso para propor para eles em relação ao meio ambiente, né? Em relação à saúde. É que é interessante, né? Não porque é? assim, Em relação à política. vai além Exato. de uma realidade só, ele vai Sim. ver na sociedade como um todo, né? Sim, é porque se a gente começa a misturar, se eu trouxesse todos esses ângulos naquela mesma aula, iria ficar, ao invés de ser mais fácil para eles Compreenderem, né? assimilarem, ia ser mais difícil. Eu penso assim, entendeu? Entendi. Entendi totalmente, assim. Como eu disse, é um momento de proposição que aqui eu precisaria imaginar se você teria outras aulas ou se você poderia jogar isso apenas nessa aula só como uma ideia para que eles pensassem depois, né? Bem, Maris, vamos para a última atividade. A última atividade você terminou dentro do prazo previsto, né? A tua aula, seguiu todas as atividades do teu plano, concluiu com as respostas escritas e pedindo que eles te entregassem para você depois ter esse acompanhamento. Eu queria saber agora como foi que você se sentiu no final da aula. Dever cumprido, objetivo da aula cumprido, como foi trabalhar usando essas técnicas? Eu percebi que eu consegui atingir o objetivo ao que me propus, sim. Foi legal, né? Foi, eu fiquei satisfeita, né? Depois eu peguei em casa, eu revi as respostas deles e cheguei à conclusão de que realmente 90% ou mais deram uma resposta positiva, e eu espero que na vida também seja positiva essa resposta deles, né? Que é o mais importante. Agora eu vou arrematar, Mari, a nossa conversa centrando no foco da nossa observação, que era as técnicas de ensino, certo? Primeiro, eu quero dizer que estou muito satisfeita. Não só porque você conseguiu introduzir as técnicas, porque eu vi o resultado positivo. Como você disse, estava visto que mais de 90% da sala estava respondendo de acordo com o objetivo proposto, né? Mas vamos finalizar aqui resumindo as principais sugestões que eu apresentei durante a nossa conversa, certo? A primeira foi a execução da técnica Deixe Claro, com a sugestão de trabalhar um pouco mais oralmente o objetivo em algumas das suas aulas, né? Não em todas, mas em algumas das suas aulas, trabalhar um pouco mais o objetivo. Segundo, a técnica Controla o Jogo, que é a técnica de leitura compartilhada, que é interessante que você teste ela em algum momento das suas aulas. A terceira sugestão é o cuidado com a intencionalidade. Estou gravando, professor. De novo. Primeiro, a execução da técnica Deixe Claro, com a sugestão de você apresentar oralmente, trabalhar oralmente mais o objetivo. Em algumas de suas aulas, não precisa ser todas, mas trabalhar um pouco mais o objetivo, né? Além de só deixar ele escrito na lousa. A segunda sugestão é com relação à técnica Controla o Jogo, que é uma técnica de leitura compartilhada, sugerindo que você aplique essa técnica em algumas das suas aulas, né? A terceira sugestão é o cuidado em observar a intencionalidade, né? Que lá naquela técnica todos escrevem que você até aplicou a técnica e não percebeu que estava aplicando, então ter um cuidado maior, porque quando a gente vê a intencionalidade da ação, tudo fica mais claro, né? E a quarta, puxar mais, e além do planejado, né? Que é essa questão de tentar ver as esferas sociais, como você disse que vai tentar fazer isso em outras aulas, né? Eu vou deixar uma cópia desse protocolo de observação e desse feedback, do protocolo de observação de aula e do feedback para você, para se você achar interessante, você retomar e ver o que a gente discutiu, de repente utilizar alguma dessas sugestões nas suas aulas.
Eu só posso agradecer pela sua colaboração e aproveito o momento para dizer que estou disponível para a gente conversar e fazer mais reflexões. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de cada vez crescer mais, né? Porque nós não estamos prontos, estamos sempre em processo de construção do nosso conhecimento. Obrigada.